bem-vindos ao canal 3%. Mais uma vez eu estou aqui para poder ensinar daquilo que eu estou estudando, que é finanças. Então eu vim aqui trazer uma coisa muito importante, que é a divisão patrimonial mensal. Rodrigo, por que isso é tão importante? Porque se você não divide o seu patrimônio, você não sabe com o que você está gastando. A partir do momento que você bota uma limitação e faz uma divisão do seu patrimônio, você sabe quanto você está guardando, automaticamente sabendo quanto você pode guardar, você pode investir para com o seu futuro. Eu estipulei uma renda mensal de R$ 2.000, mas pode se englobar em qualquer coisa, porque automaticamente suas despesas vão ser equivalentes normalmente aos que você ganha. Então, por exemplo, se você ganha 5.000, você vai ter despesas que são correlacionadas com isso. Então, aqui eu parti de uma premissa que é a seguinte: eu cheguei nessa conclusão que a gente deve separar a quantidade por porcentagem e não por dinheiro. Por quê? Porque a porcentagem engloba qualquer tipo de quantidade. Então, mesmo que você, sei lá, ganhou na Mega Sena e ganhou 100 milhões, você pode usar essa divisão que você vai estar resguardado com o seu patrimônio, vai estar investindo, vai ter seu dinheiro para gastar e etc. O que eu botei aqui com as 4 divisões? Para mim são as 4 divisões principais. A primeira são despesas fixas. Despesas fixas serão aquelas despesas nas quais vocês não fogem. Por exemplo, se você tiver uma casa, você tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Se você morar de aluguel, você tem que pagar o condomínio. São despesas que todos os meses você vai ter que pagar. Não tem como você fugir. Conta de telefone, por exemplo, independente. Nessas despesas, eu coloquei como 25% do seu patrimônio, que eu achei uma quantidade relevante, né? Porque, por exemplo, alguém que ganha R$ 2.000, creio eu, é claro que tem várias premissas que antecedem isso, mas se você ganha R$ 2.000, a conta de água, de luz e as despesas podem ficar fixas no meio desses R$ 500. Tem caso a caso, mas isso a pessoa vai relacionar com o que ela ganha. É só uma iniciativa para que vocês comecem a investir e pensar na próxima fase. Aqui tem as despesas, as reserva pessoal, né? A reserva pessoal eu coloquei como se fosse os gastos que você vai ter livre. Rodrigo, mas eu sou um pai de família. Se você é um pai de família, você vai ter que gastar com comida, você vai ter que levar o pão para a mesa, vai ter que comprar arroz, uma cesta básica, não sei. Não sei se seu emprego te dá cesta básica, independentemente. Eu joguei 25%, que dão R$ 500 também, para que você gaste com o seu lazer, gaste com a família e etc. Aqui tem a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma das coisas principais numa perspectiva na qual você tem que se atentar. Por quê? Porque, independentemente de qualquer coisa, se você é empregado, se você trabalha por conta própria ou qualquer coisa, você tem que ter uma reserva de emergência. Rodrigo, isso quer dizer que eu tenho que montar uma reserva de emergência imediatamente? Não, eu não acredito que seja tão rígido assim. Eu acredito que você pode montar gradativamente com a correlação que você vai recebendo o seu salário. Isso faz com que você vai sempre montando. Muitas das vezes, os profissionais da área dos investimentos que temos hoje dizem para você montar uma reserva de emergência
de 6 meses os seus gastos, né? Seus custos. Eu não acredito muito nisso. Eu tenho uma premissa de que é mais conveniente que você monte uma reserva de emergência com porcentagem todo mês. Por que isso, Rodrigo? Porque é o seguinte, se você está crescendo, automaticamente sua reserva de emergência vai ser melhor. Você sempre vai estar ali se assegurando. Rodrigo, aconteceu um sinistro, eu perdi a minha casa. Você não juntou reserva de 6 meses, não tem um limite. Você juntou e você tem um patrimônio para que você recupere aquilo. Então, eu acho que é muito mais recomendável. Aqui eu coloquei uma premissa de 20%, na qual dá R$ 400. Agora imagine, se você colocar todo mês R$ 400 em um ano, que vão ser 4 vezes 12, ok? 4 vezes 12, que vão dar 48. Então você vai ter R$ 4.800 simplesmente de ter juntado por esse ano, que já vai ser uma reserva de emergência para você. Você vai montar com teoricamente pouco patrimônio e vai montando ao longo do tempo. Minha recomendação pessoal é que você deixe isso aplicado em um CDB de liquidez diária, onde você pode retirar a qualquer momento, mas está como um investimento de renda fixa, o que vai potencializar os ganhos que você vai estar guardando ali e vai estar te dando a estabilidade que, se você precisar do dinheiro, você tem ele ali. Aqui eu coloquei 30% para os investimentos, o que dá R$ 600. Por que você colocou 30% dos investimentos? Creio eu que os investimentos são mais importantes, não que eles sejam mais importantes que os outros tópicos, mas ele é muito importante porque ele é uma garantia do seu futuro. Isso quer dizer que, caso você gaste esse patrimônio aqui, você ainda tem isso aqui que está reservado para render no futuro. Isso pode garantir seu patrimônio em 10, 20, 30 anos. A minha recomendação pessoal é que esses investimentos sejam feitos na Bolsa de Valores, de preferência nas empresas pagadoras de dividendos, porque recorrentemente elas vão pagar dividendos sobre o acionista. Para o acionista, ele reinvestindo esse dividendo, ele faz uma bola de neve de investimentos que no futuro pode gerar uma renda mensal na qual você não dependerá nunca mais do INSS. Por exemplo, como assim, Rodrigo? Imagine você com 20 anos começando a investir. Se você investe com 20 anos, 30% do seu capital, você pode ganhar mais, continua nessa premissa. Dado ali, por exemplo, um tempo recorrente, você vai ter investido tanto, por exemplo, 20 anos, você vai ter investido tanto capital por tantos meses consecutivos e reinvestido esses dividendos por 20 anos, você provavelmente nunca mais terá que trabalhar, se for essa a sua vontade. Porque você vai ter investido em boas empresas, bons pagadores de dividendo, e você vai poder viver do dividendo com aquele patrimônio que já está alocado e protegido do imposto de renda. Por enquanto é só, eu só quis passar esse exemplo com patrimônio, mas caso vocês queiram, pode deixar um comentário que eu coloco um balanço de acordo com a adaptação de alguns de vocês para a realidade de vocês, tanto em ganhos quanto em despesas, para ver se eu consigo fazer um mix para que você possa ter esses 4 pilares no seu patrimônio. Por isso, por enquanto é só. Falou, galera. Muito obrigado.